Quero chamar a sua atenção para o texto da Palavra de Deus, se encontra em 1 de João, no capítulo 4. 1 de João, capítulo 4, vamos fazer a leitura a partir do verso 7. Hoje tratamos a primeira etapa, de 1 a 6, e agora à noite, na continuidade da nossa série de mensagens, da exposição de 1 João, para termos comunhão. Nós estamos assim a essa altura, a partir do verso 7 de 1 de João. Para termos comunhão, amor, a identidade do cristão, que é o amor. Diz assim a palavra do Senhor, 1 de João, capítulo 4, versos 7 até o verso 12, a Bíblia diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor é em nós aperfeiçoado. Amém. Para termos comunhão, amor, a identidade do cristão. Queridos, quando pensamos em amor, diversas possibilidades surgem em nossa mente. Pensamos em amor, pensamos num casal de namorados, pensamos num casal comemorando bodas de prata, sentados numa mesa de um restaurante, felizes, comemorando 25 anos de vida conjugal, 30 anos de vida conjugal. Quando pensamos em amor, pensamos em presente, um presente bonito, uma joia ou coisa parecida. Quando pensamos em amor, pensamos em sexo, não é isso? Pensamos em algum relacionamento, embora ainda que fortuito, ainda que passageiro, e muitas outras coisas mais, porque são alguns dos estereótipos, né, que acabaram se agregando ao significado, à ideia que traz a palavra amor. Quando pensamos em amor, portanto, muita coisa vem à mente. Nem todas elas correspondem à realidade, nem todas elas têm a sua precisão, nem todas elas falam daquilo que realmente o amor significa. Em 1994, num país da África chamado Ruanda, em apenas 100 dias, portanto, em pouco mais de 3 meses, cerca de 800 mil pessoas foram mortas barbaramente. 800 mil pessoas em 100 dias. Uma guerra entre etnias que resultou num verdadeiro massacre. Um dos maiores massacres étnicos que se tem na história. O que isso tem a ver com amor? Bem, duas etnias que foram, uma massacrou mais a outra do que vice-versa. Em guerra, matando pessoas, matando-se mutuamente, acabando com famílias inteiras, com vidas inteiras, mutilando, não só tiveram mortos, mas incontáveis mutilados e tantas outras consequências que foram dali, que resultaram dali. Como pode-se pensar em uma reconciliação? Como é possível pensar em amor? Como é possível voltar a algum tipo de relacionamento? Como é possível que as coisas pudessem ter um outro rumo? O ódio deveria imperar. Mas, queridos, justamente a partir de crentes que entenderam a necessidade de viver o amor, de viver a palavra de Deus, entenderam, de ambas as etnias mais envolvidas nesse massacre, entenderam que, como crentes em Cristo Jesus, independente da etnia, eles precisavam dar o exemplo de vida cristã.
Exemplo de vivência cristã. E foi a partir dos crentes, a partir daqueles que realmente entenderam a mensagem do Senhor. Eles entenderam que o amor do Senhor precisava superar essa situação, precisava ir além dessa situação. E esses crentes começaram a trabalhar intensamente para que houvesse uma reconciliação nacional. Pouco mais de 20 anos depois, nem todas as feridas foram curadas, nem todas as respostas foram dadas, mas aqueles crentes decidiram viver o amor, decidiram viver a palavra de Deus, decidiram dar um exemplo para todo o povo, um exemplo para toda aquela nação, reconciliando ambas as etnias, a fim de que o nome do Senhor fosse exaltado, fosse glorificado. Queridos, nós já temos visto que João, na sua carta, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele está defendendo a fé em Cristo Jesus, a fé genuína e autêntica em Cristo Jesus. Ele está combatendo de uma maneira muito forte, muito firme, muito verdadeira, muito direta, os falsos mestres, os falsos profetas, os anticristos que estavam torcendo a palavra de Deus e trazendo um novo evangelho. Descobertas de hoje, descobertas novas, coisas e cheias de novidades que estavam trazendo para a igreja. E João, então, vendo a dificuldade que aquilo estava causando no seio da igreja, dentro da igreja, ele, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele então adverte, orienta, ensina e mostra para a igreja, portanto, o caminho que a igreja deveria seguir. Mas ele então promove um entendimento, e ele então está aqui dando com muita clareza, voltando a uma lição muito importante e preciosa. Ele volta a falar do amor, o amor que deve existir entre os irmãos em Cristo Jesus, e amor esse que deve ser manifesto àqueles que estão ao nosso redor, àqueles que são próximos de nós. O amor que, unido a uma fé genuína, autêntica, solidamente firmada em Cristo Jesus, possa oferecer então um testemunho vivo, um testemunho verdadeiro, um testemunho que realmente transforme a nossa sociedade, aqueles que são ao nosso redor. E possa, assim, ser uma verdadeira demonstração daquilo que o Senhor Jesus espera daqueles que se declaram de Cristo Jesus, daqueles que se declaram servos de Cristo Jesus. Assim, o objetivo da mensagem de hoje é mostrar exatamente isso, a natureza do cristão deve ser marcada pelo amor, este amor que é a essência de Deus, como um testemunho vivo de sua fé em Jesus Cristo, o Salvador e Senhor. Não é apenas um discurso religioso, não é apenas uma série de falas religiosas, não é apenas uma retórica, mas é vida, vivência, e essa vivência em Cristo é expressa, é demonstrada pelo amor. O amor que expressamos entre aqueles que creem em Cristo, amor este que é testemunhado a todos aqueles que nos observam, que estão ao nosso redor. Assim, queridos, nós queremos, primeiramente, fazer algumas considerações iniciais, algumas considerações preliminares, voltando um pouquinho lá atrás, talvez nos primeiros momentos, quando falamos ou quando começamos essa série de mensagens, e lembrando um pouco do homem de Deus que está sendo usado, foi usado para ser aquele que transmitiria essa mensagem do Senhor ao nosso coração, o apóstolo João. João, é interessante, quando nós olhamos para a vida de João, é interessante ver como Deus trabalhou na vida daquele homem. Como Deus trabalhou na vida daquele homem. Quando ele foi chamado pelo Senhor Jesus, era ainda muito jovem, com seu irmão Tiago, muito jovem também. Era uma pessoa impulsiva, era uma pessoa, de certa maneira, com um ímpeto muito grande e capaz de cometer algumas imprudências também. O seu temperamento era tão notoriamente forte, tão notoriamente explosivo, tão notoriamente duro, que Jesus chega a dizer que eles eram filhos do trovão. Foi assim uma designação, uma espécie de um apelido que Jesus caracterizou. Vocês são filhos do trovão, porque vocês, quando a coisa fica feia mesmo. Ele tinha, e juntamente com seu irmão, um temperamento realmente muito forte. Mas, queridos, João, ao longo de sua vida, sua experiência com o Senhor,
Deus foi falando ao coração dele, Deus foi moldando, o Espírito Santo de Deus foi modificando, trabalhando a vida daquele homem de uma tal maneira que ele é transformado agora no final de sua vida. Os comentaristas são mais ou menos unânimes no sentido de que João, ao escrever essa primeira epístola, deveria ter aproximadamente seus 80, 90 anos de idade. Ele, depois de ser moldado pelo Senhor, trabalhado pelo Senhor ao longo de toda a sua vida, agora ele demonstra a mudança, não mais alguém impulsivo, não mais alguém agressivo, mas alguém moldado pelo amor de Deus, pelo amor do Senhor, uma nova vida, uma vida completamente moldada. E ele, portanto, é o exemplo de como o Senhor pode trabalhar as nossas imperfeições. Muitas vezes olhamos para nós mesmos, olhamos para o nosso espelho de casa, quando ninguém está olhando, quando ninguém está nos vendo, e nós conseguimos perceber em nós nossas imperfeições, nossas limitações, situações que nós vemos e que não podem prosseguir. Quantas coisas que nossa vida, nós olhamos nossa vida e entendemos que precisamos modificar. E aí, quando olhamos para João, nós percebemos que ele também, com suas fraquezas, com suas limitações, com suas imperfeições, foi trabalhado pelo Senhor de uma tal maneira que pôde ser o instrumento do Senhor para trazer uma mensagem tão boa, tão agradável, tão transformadora e, ao mesmo tempo, tão impactante ao nosso coração também. E o ensino, portanto, da epístola de João, nesse trecho em especial, é o amor. Ele volta ao assunto dos testes, e um dos testes do cristão verdadeiro é o amor. Hernandes Lopes diz que o cristão é conhecido pelo que crê e também pelo amor. Muitas vezes só pelo que crê, né? E é por isso que nós vemos alguns atos de absoluta intolerância, quando muitas vezes a igreja, genericamente, se manifesta contra determinadas situações que biblicamente estão corretas, mas da maneira errada, né? Revelando intolerância, falta de amor, falta de compaixão, falta de misericórdia. A fé e o amor são pilares da vida cristã. Não é apenas uma fé sem qualquer tipo de amor ou de misericórdia, mas uma fé que é banhada no amor, porque o amor é a prova da nossa vida com Deus. Queridos, esta é também a terceira vez até agora que João está falando sobre o amor. E ele o faz de uma maneira crescente, de uma forma gradual. Primeiramente, lá no capítulo 2, dos versos 7 a 11, ele diz que o amor, né, em nossa vida, o amor expresso em nossa vida, é prova de nossa comunhão com Deus. Se estamos em comunhão com Deus, nós amamos. Primeiro nível. Ele passa depois para o segundo nível, 1 João 3, de 11 a 18. E ele fala que o amor não apenas é evidência de nossa comunhão com Deus, mas é também evidência de que nós somos filhos de Deus. O filho de Deus ama. Então, é o segundo nível. E agora, nesse texto, João está indo mais além, quando ele mostra que o amor é a prova, é a evidência de que compartilhamos a natureza de Deus. Que a natureza de Deus realmente é nossa natureza, que a nossa natureza foi transformada pelo Senhor e agora nós somos, de fato, verdadeiramente novas criaturas. Queridos, quem se encontra em união com o Senhor, por meio da fé em Cristo Jesus, ele participa da natureza de Deus, e a natureza de Deus é amor. Este é um ponto fundamental para a vida do cristão. Se alguém está em Cristo, ama o seu irmão. Ele também tem amor ativo, amor atuante, amor evidente, amor que é visto, provado por aqueles que estão ao seu redor. Queridos, João então nos mostra com clareza que o amor, que o crente ama de uma maneira radical, de uma maneira completa. E isso, queridos, envolve muitas outras coisas. Envolve amarmos todos aqueles que estão ao nosso redor, independente daquilo que isso possa causar, independente das consequências, independente daquilo que você possa colocar como algum tipo de pré-requisito para amar, porque faz parte da nossa natureza. Se estamos em Deus, então amamos também. E é interessante que a palavra utilizada aqui é o amor ágape.
não é outra palavra, porque expressa exatamente o amor de Deus. Não é o amor romântico, não é o amor fraternal, não é o amor sexual, mas é o amor de Deus, que é expresso por meio de Cristo Jesus presente em nossa vida. Querido, nós precisamos olhar o nosso coração e perguntar: realmente Deus se faz presente em nossa natureza, em nossa vida, de uma tal maneira que essa presença é evidenciada pelo amor? Será que realmente estamos em contato de fato com Deus? Será que nós realmente estamos amando de fato como o Senhor nos amou? Será que realmente esta tem sido uma marca de evidência em nossa vida e que mostra, portanto, a presença do Senhor em nós? John MacArthur escreveu assim: o amor é, acima de tudo, sacrifício. É o sacrifício do ego em favor dos outros, mesmo que seja para aqueles que não dão a mínima importância para nós, ou até mesmo para aqueles que nos odeiam. Não é um entendimento, não é um sentimento, mas um ato determinado da vontade que sempre resulta em atos de doação. Queridos, muitas pessoas têm entendido o amor apenas como um sentimento, né? Eu amo ou não amo, tá? Eu sinto ou eu não sinto amor, mas o amor é decisão. E o amor de Deus plantado em nossa vida faz parte da nossa natureza e faz parte, portanto, da vida do cristão. A constante decisão e a constante predisposição a continuar amando, porque isso faz parte da sua natureza e, consequentemente, não pode estar longe da nossa vida, porque está entranhado em nós, pela presença do Senhor em nosso coração. E é a partir daí que João, então, apresenta alguns ensinamentos preciosos para o nosso coração que eu quero destacar para você nessa noite. Primeiro, nesse texto, João deixa claro que o amor é mandamento de Deus. O amor é mandamento de Deus, diz a palavra do Senhor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Queridos, isso não é uma sugestão, né, porque está falando que nós devemos fazer. É uma ordem, é um mandamento de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus tem que amar. Todo aquele que tem uma nova natureza em Deus tem de amar. É ordem, é imperativo, é mandamento, não é uma sugestão, não é uma possibilidade, não é alguma coisa que está sendo dito, olha, Deus gostaria que você fizesse. Não, é ordem de Deus, é mandamento do Senhor. Por isso que não pode ser equiparado apenas à questão de um sentimento, né? Hoje eu não estou sentindo assim muito amor pelo Mauro, né? Mauro, essa semana, ele me disse uma coisa que eu não gostei, então eu não estou conseguindo mais sentir amor pelo Mauro. Não, queridos, isso não passa pelo coração do cristão, isso não passa pelo coração daquele que é nova criatura em Cristo Jesus o Senhor. Aquele que nasceu de novo, conforme Jesus ensinou para Nicodemos. Importa nascer de novo, nascer em Cristo, ter uma nova natureza. E quando essa nova natureza se faz presente em nossa vida, então o amor passa a ser uma prática habitual, constante, permanente em nossa vida. E a oposição a isso vem no verso seguinte, que vamos tratar dentro de alguns instantes, quando fala que aquele que não ama não conhece a Deus. É uma situação que exclui a outra. Se não amamos, então é evidência de que não amamos. Se não amamos nosso irmão, a evidência é de que não amamos a Deus. Uma coisa não pode coexistir com a outra, amar a Deus e não amar os nossos irmãos. Uma coisa precisa confirmar a outra, e é exatamente isso que a palavra de Deus está dizendo, é mandamento. Por vezes nosso amor é seletivo, por parte de escolha. Escolhemos pessoas a quem nós vamos amar. As pessoas são mais simpáticas a nós, que são mais gentis, que são mais, combinam um pouco mais conosco, e achamos que os demais não precisam ser amados. Não é isso que a palavra do Senhor está nos ensinando. A palavra de Deus nos fala que o amor que Ele planta em nosso coração não é seletivo, não é por escolha, não é para pessoas que nós gostamos mais ou menos, que se afinam mais ou menos conosco, mas o amor é para com todos, primeiro aqueles que são nossos da fé, mas também é expandido àqueles que estão ao nosso redor também. Aqueles que renascem recebem a natureza de Deus. Como a natureza de Deus tem o amor como sua característica principal,
os filhos de Deus também refletirão aquele amor. Querido, o primeiro entendimento que você precisa ter nessa noite é que o amor é mandamento de Deus, não é uma sugestão. Se você está caminhando nessa direção, se você está entendendo que pode selecionar um ou outro, então, querido, é necessário voltar à cruz. É necessário estar novamente com o Senhor. E é necessário ver novamente o amor de Deus, que provou o seu amor para conosco, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda rebeldes, não queríamos saber de Deus. Da mesma maneira, o amor que Deus planta em nosso coração é esse, não é seletivo, mas é o amor como ordem, como mandamento, como imperativo para a nossa vida. Segunda coisa que João fala, já no verso 8, é que Deus é a fonte de todo o amor. Deus é a fonte de todo o amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é a fonte, a origem do amor. E aqui ele está dizendo, aquele que não ama, no seu original, não ama habitualmente, continuamente, que não demonstra, que não dá evidência permanente deste amor, e então, na realidade, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Queridos, Deus é fonte, Deus é origem, Deus é amor. Deus não é o amor, mas Deus é amor, e dele emana todo o amor. Tudo aquilo que Deus faz está envolvido, está mergulhado, está banhado no amor. Deus, mesmo no pagamento do preço pelo nosso pecado, mesmo com a ira no seu coração, você vai perguntar assim, mas Deus, falando de Deus com ira? Sim, Deus tem ira, sim. Deus fica irado com o nosso pecado, Deus fica profundamente aborrecido com o nosso pecado, e Ele olha para o nosso pecado com muita, mas muita ira, com um coração extremamente apertado diante dos nossos pecados e diante do pecador, com toda certeza. Mas, querido, mesmo assim, o amor do Senhor se evidencia, e foi evidenciado em Cristo Jesus. Mesmo com o seu coração tomado pela ira por causa do pecado, do nosso afastamento, da nossa desobediência, Ele agiu com amor, enviando Jesus para morrer no meu e no seu lugar. A cruz revela não apenas a ira de Deus, mas revela o amor de Deus para com todo o pecador, para com todos nós. Deus manifestando a sua ira, mas Ele manifestando o seu amor. Tudo aquilo que Deus faz está envolvido no amor. E por isso, queridos, não é possível alguém argumentar que conhece a Deus, que anda com Deus, que ama a Deus, se isso não se reflete na sua caminhada horizontal, se isso não se manifesta com os seus irmãos, se isso não se mostra no relacionamento com as outras pessoas. Se existe amor para com Deus, ele vai existir com as pessoas que estão ao redor. E aí, querida, a pergunta é: como está o seu amor, como está a sua vida, como estão os seus relacionamentos com aqueles que estão ao seu redor? Existe alguém que você tem evitado? Existe alguém que, se entrar por ali, você sai por aquela outra porta? Existe alguém que você pede, curiosamente, né, e contraditoriamente, né, tem alguém que você, quando chega na igreja, diz assim: Senhor, não deixa aquela pessoa chegar perto de mim, né? Coloca Deus no meio, né? Coloca Deus na confusão, não é isso? Tem alguém assim? Mas você pode dizer assim: pastor, o senhor não sabe o que essa pessoa me fez. Se o senhor soubesse, o senhor me apoiava, né? Mas não, queridos, não posso fazê-lo porque a Bíblia não faz. O amor de Deus é muito além. E Ele se manifestou na minha e na sua vida, e nós temos, portanto, esta ordem da parte do Senhor, é um mandamento, e esta é questão que precisa ser avaliada em seu coração. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas João vai além, e lá nos versos 9 e 10, ele diz assim: o amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo,
para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Queridos, Deus manifesta o seu amor por nós em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. É a prova, é a manifestação máxima do amor de Deus por mim e por você. Ele enviou o seu Filho único. Essa expressão que João usa, ela é muito importante para mostrar o seguinte: o Filho único de Deus, o único Filho, o unigênito, este foi enviado para morrer em nosso lugar. E aí, queridos, Deus enviou Jesus como propiciação, como satisfação, como alguém que estaria ali suprindo toda a nossa necessidade na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário satisfaz todas as exigências de Deus para a punição de nosso pecado. Por isso, o sacrifício de Jesus é único, bastante e suficiente. E é por isso que sempre enfatizamos que Jesus precisa ser, sim, o nosso único e suficiente Salvador. Não há obra que possamos fazer, não há coisa alguma que possamos acrescentar, ajudar na salvação. Só Jesus, só o Senhor, somente Ele, nada pode acrescentar. Muitas pessoas têm andado atrás de evangelhos que não são evangelhos verdadeiros, evangelhos que acrescentam para a salvação, para a bênção de Deus, ofertas. Em quantos lugares pessoas estão se empenhando em dar grandes ofertas para que possam, então, ter bênção de Deus, salvação e vida eterna? Quantas pessoas têm sido instruídas, orientadas para que façam boas obras, para que ajudem as pessoas, para que possam, então, estar nos céus, para que possam, então, ser ajudadas por Deus a chegar até a eternidade? Quantas pessoas estão acreditando em sacrifícios posteriores à morte? Posteriores à morte. Bem, vamos fazer alguns cultos, vamos acender algumas velas, vamos fazer alguma coisa para ajudar aquele que partiu, para que ele possa, aqueles um único sacrifício, o sacrifício todo o suficiente foi feito pelo Senhor Jesus. Sem Ele, nós não podemos chegar à presença de Deus, somente pela fé em Cristo, como sendo o nosso único Salvador. Na cruz Ele pagou todo o preço, na cruz Ele supriu tudo, e é exatamente por isso, como disse ainda há pouco na celebração da ceia, Jesus, na cruz do Calvário, poucos instantes antes de morrer, de experimentar de fato a morte física, porque ali Jesus era Deus e ao mesmo tempo homem. Antes de experimentar a morte física, ele disse: está consumado, está pago, está resolvido, está concluído. Não há mais nada que precisa ser feito. Ali o Senhor manifestou e pagou tudo aquilo que era necessário no meu e no seu lugar. E aí, queridos, vemos o grande amor de Deus, o amor que se manifesta por nós em Cristo Jesus como nosso Senhor. Ele veio para morrer e para vivermos pela vida dele, pela sua morte, pela sua ressurreição, podemos experimentar vida nova e vida eterna. João avança e ele, no verso 11, ele diz: amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Queridos, o amor de Deus deve nos mover a amar os outros também. Esse é o exemplo máximo do Senhor. Diante de um amor tão expressivo como esse, os discípulos do Senhor Jesus não podem ter outra atitude, não podem escolher outro caminho, não podem optar por outra via. É ordem, é mandamento, é exemplo e, portanto, não podemos fugir. Somos, pela nova natureza, obrigados a fazer isso, a amar. É algo que está dentro da nossa natureza. Você pode até resolver fazer jejum, não é isso? Você pode até resolver fazer jejum de 1, 2, 3, 4 dias, né, se você suportar isso. Mas a sua natureza, o seu corpo, o seu organismo vai pedir o quê? Comida, água. Você precisa disso. Você não pode simplesmente decidir: não vou comer mais, né? Não vou me alimentar mais. Não vou respirar mais. Cansei de respirar, né? Não vou mais respirar. E por aí vai, né? Querido, faz parte da nossa natureza, faz parte da natureza. Eu sei que tem pessoas que às vezes ficam alguns dias sem banho, né? É algo meio complicado, né? Mas aqueles que têm, né, isso já incorporado na sua natureza, né,
não consegue chegar em casa sem tomar um banho de dormir, né? Pelo menos, né? Pelo menos um banho por dia, pelo menos um, né? Pelo menos um banho por dia, né? Coisas que fazem parte, que integram a nossa vida. Assim é o amor de Deus. A nova natureza em Cristo Jesus nos leva a amar. A gente pode até não querer fazê-lo, a gente pode até no interior dizer assim, eu não queria amar essa pessoa, mas está fora do meu controle, está fora do meu domínio, porque é a natureza de Deus, o amor de Deus está presente em mim, e eu não posso deixar de cumprir isso, não posso deixar de viver. O amor que está plantado e presente em minha vida pela presença do Senhor Jesus. Quando Jesus está presente em nosso coração, do nosso ser jorram fontes de amor, e isso precisa ser uma realidade. E na medida em que isso não é uma realidade, alguma coisa está errada na nossa experiência com Deus. Está alguma coisa errada lá na cruz, ao passarmos pela cruz, e isso precisa ser resolvido. John Stott, ele é um autor e comentarista da Bíblia, ele diz que o dom do Filho de Deus não somente nos garante o amor de Deus por nós, mas lança sobre nós uma obrigação. Ninguém que tenha estado ao pé da cruz e tenha visto o imensurável e imerecido amor de Deus ali demonstrado, pode voltar a uma vida de egoísmo. Queridos, quando passamos pelo Senhor Jesus, nós não podemos deixar de amar. Quando passamos pela cruz de Cristo, nós não podemos ignorar o seu amor e, consequentemente, nós não podemos deixar aquele exemplo tão maravilhoso lá, vivendo uma vida de egoísmo. Não, eu me relaciono e amo a Deus, está tudo certo, não me interessa mais ninguém, não quero saber de mais ninguém, não. Essa atitude, na realidade, acaba sendo uma evidência de que alguma coisa, de fato, a mais importante, não foi resolvida lá na cruz do Calvário. Mas, querido, João avança e ele no verso 12 diz que o amor de Deus em nós, ele é crescente. É um amor crescente. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. É um amor que vai crescendo, é um amor que vai sendo aperfeiçoado, é um amor que vai sendo trabalhado pelo Senhor, é um amor que vai envolvendo, incluindo pessoas, é um amor que vai superando situações difíceis que nos alcançam ao longo da vida, as ingratidões, as tristezas, as rejeições, tantas coisas que acontecem conosco ao longo da vida, e elas vão nos ferindo, mas ao mesmo tempo o amor de Deus vai crescendo e nós vamos superando, nós vamos vencendo aquilo, e não vamos sendo derrotados por aqueles sentimentos, muito ao contrário, respondemos a tudo isso com o amor e com a graça do Senhor sobre a nossa vida. Queridos, ninguém nunca viu a Deus, né? Não é possível ver Deus, mas Jesus também não está mais entre nós visivelmente. A maneira, queridos, a única demonstração do amor de Deus neste mundo é pela igreja. É pelos crentes que constituem a igreja de Cristo Jesus, o Senhor. Por isso que Jesus, pouco antes de entregar a sua vida na cruz do Calvário, lá no capítulo 13 do Evangelho de João, nos versos 34 e 35, ele diz assim: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Queridos, o Senhor deixou uma grande responsabilidade para a sua igreja, para aqueles que se dizem seus filhos, para aqueles que se dizem servos dele, para aqueles que se dizem nova criatura. As pessoas vão ver o amor de Deus em nossa vida. As pessoas conseguem ver o amor de Deus em nossa vida. As pessoas conseguem ver o amor de Deus quando lá fora estamos. As pessoas conseguem ver o amor de Deus quando estamos lá em nossa casa, aqueles que não conhecem a Cristo em nossa casa. Eles conseguem ver o amor de Deus. Quando andamos por aí afora, nas nossas mais variadas rodas de convivência, as pessoas conseguem ver o amor de Deus. Elas conseguem ver o amor de Deus quando dois de vocês, ou quando dois de nós se encontram, vocês acham que as pessoas conseguem ver o amor de Deus manifesto em nossas vidas, conseguem identificar a presença do Senhor, o amor de Deus em nossa vida? Queridos, esse é o grande desafio, é a grande
grande ordem, é a grande palavra do Senhor para nós. Se nós amamos, nós nos amamos, vamos mostrar isso, e esse será o testemunho mais enfático é do amor e da graça de Deus sobre a nossa vida. Não será uma igreja bonita, um templo bonito, mas é o amor que existe entre aqueles que dizem caminhar com o Senhor. Não serão outdoors bonitos, bem elaborados, ou coisa parecida, ou qualquer estratégia de marketing, mas será, sem dúvida alguma, o amor presente nas vidas e nos corações. Meu primeiro ministério, há muitos anos atrás, há 28 anos atrás, primeiro ministério que eu assumi, foi lá no Rio de Janeiro, na Igreja Batista do Flamengo, no Rio de Janeiro. E naquela igreja, ela tinha passado por uma dificuldade muito grande, muito séria, muito intensa. Quando eu assumi a igreja, eu era muito jovem, eu tinha 23 anos de idade, era uma criança, na verdade. E naquela igreja, pouquinhos membros, remanescentes de uma dificuldade muito grande que a igreja atravessou, os membros se espalharam, houve um ensino falso no meio da igreja e isso causou um grande desastre e as pessoas dispersaram. E ali, queridos, começamos a trabalhar naquele lugar, vocês conhecem a Zona Sul do Rio de Janeiro, sabem que não é um lugar muito fácil, de testemunhar, de evangelizar, enfim. Então, tínhamos algumas alternativas já naquele tempo, fazíamos cultos nos lares, nos apartamentos, fazíamos cultos públicos na praça pública, pegava a caixa de som, levava lá para o Largo do Machado, e ali eu, mais Marcione, mais uma ou duas pessoas, abríamos a Bíblia e vamos embora, vamos pregando, vamos lá, Deus vai fazendo a obra, distribuindo folhetos lá no Largo do Machado e vamos em frente. Deus vai fazer a obra. E as pessoas começaram a chegar e vidas começaram a ser abençoadas e transformadas, enfim. Um dia, chegou um irmão lá, começou a frequentar a igreja. Ele estava afastado há muito tempo da igreja, dos caminhos do Senhor, estava afastado. E um dia lá, perguntando a ele o que ele viu em nossa igreja, uma vez que a nossa igreja era uma igreja modesta, pequena, dentro daquele contexto que já falei com os irmãos, e a pergunta que eu fiz a ele foi essa: o que o irmão viu aqui, que o irmão resolveu ficar? E ele disse assim: pastor, eu vi o amor. Eu vi o amor desde a porta. A pessoa que me recebeu lá na porta, ela manifestou um amor tão grande por mim, manifestou um carinho tão grande por mim, que lá na porta eu disse para mim mesmo: é aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou ficar. Não tínhamos instrumentistas, não tínhamos uma série de coisas, equipamento de som, sofisticado, nada disso. Era ali um jovem pastor, bastante inexperiente naquela altura, mas o que ele viu? Ele viu o amor. O amor, queridos, é o emblema, a identidade do servo de Deus. E na medida em que este amor de Deus vai se aprofundando, vai amadurecendo, vai crescendo, vai sendo aperfeiçoado em nós. Queridos, o nosso amor é manifesto na igreja, primeiramente na igreja. É manifesto no cumprimento. No cumprimento um do outro, um com o outro. Queridos, há pessoas que entram e saem da igreja sem dizer um olá, boa noite a quem quer que seja. Entra, senta, participa do culto, vai embora, não olha para ninguém, não dá boa noite para ninguém, não se relaciona com ninguém. Isso não é demonstração da presença do Senhor. Eu sou uma pessoa introvertida. Eu também sou. Você pode nem acreditar, mas eu sou extremamente introvertido. Mas, querido, não dá para não estar com os irmãos, não dá para não falar, não dá para não nos relacionar. O amor é manifesto quando nós nos cumprimentamos. O amor é manifesto quando temos paciência um com o outro. Queridos, uma das coisas mais difíceis é lidar com o ser humano. Lidar com o ser humano. Tinha um pastor amigo nosso, querido, já está na glória, lá em Manhuaçu, em Minas Gerais, e ele tinha lá um sítio, Ele era pastor há muitos anos na cidade e tal, ele tinha um sítio lá, ele tinha lá
uma criação e tal, e alguns pés de café, e ele dizia assim, toda segunda-feira eu venho para cá. Aí começa a lidar com os bichos, lidar com as plantas, né? Porque a gente lidar com o ser humano, a gente vai ficando muito rude, né? Então, eu venho tratar com os animais, tratar com a plantação, para voltar à minha humanidade. Queridos, cada um aqui é uma pessoa. Somos diferentes, temos nossas peculiaridades, temos nossas características. Algumas delas irritam, outras não, outras atraem. Mas, queridos, precisamos ter paciência um com o outro. Isso é também um fruto do amor. A paciência um para com o outro, a aceitação um para com o outro. As pessoas precisam perceber aqui dentro a aceitação um para com o outro. Aceitação em todos os sentidos, aceitação quando nós temos a nossa maneira de ser, a nossa maneira que às vezes é muito legal, às vezes não é tão legal, temos que nos aceitar uns aos outros, é o mandamento também do Senhor. Aceitarmos uns aos outros no Senhor, não desmerecer a ninguém, não desmerecer a ninguém, mas todas as pessoas precisam, e isso é prova de amor, todas as pessoas sendo importantes, valiosas em nosso meio, não importa como chegam, né? Não importa como chegam, se chegam de carro, se chegam a pé, se chegam na van da igreja, se o carro é novo, usado, velho, não importa. Isso não importa. Não importa a roupa. Não importa a roupa com a qual cada um esteja vestido. Mas não desmerecendo a ninguém, para que aqui dentro, na igreja, no contexto do reino de Deus, todos possam experimentar e desfrutar o amor grandioso do Senhor. Não fazendo bullying, né? Às vezes a gente fala muito de bullying na escola, né? É um assunto que é muito comum na escola. Mas às vezes tem bullying na igreja. Às vezes tem bullying na igreja. É apelido que põe. Né? Apelido que põe. Não pode, irmão. Não pode. Se é um apelido que alguém já tem e que ele gosta, ótimo, sem problema, não há nenhuma dificuldade. Mas quando falamos isso, falando daquele apelido que a própria pessoa não sabe que tem, mas que muitos sabem. E usam pelas costas. Isso é errado. Isso é falta de amor. Não é certo. Não é aceitável. Não é demonstração do amor de Deus. Respeito uns pelos outros. Respeito. Vivemos numa sociedade, queridos, que está jogando fora o respeito. Ninguém respeita mais ninguém. Mais ninguém. Cabelo branco, cabelo branco é pior ainda, é mais desrespeitado ainda. E que ninguém respeita mesmo. Esse velho daí está atrapalhando, né? O que esse velho quer fazer aqui no nosso meio? Né? E tal. Cabelo branco já não é muito respeitado, mas já foi o tempo. Estou até querendo pintar o meu, né? Já está ficando branco. Né? Tirar a barba, que pintar a barba também não dá, fica muito ridículo. Mas, pelo menos tirar a barba e pintar o cabelo. O cabelo dá para o Sivaldo. O Sivaldo precisa também, dá uma tinturazinha, né? Uma tinturazinha. E cabelo branco já não é mais sinal de respeito. Queridos, na igreja nós precisamos respeitar as nossas crianças, respeitar os adultos, respeito, ajuda mútua, um ao outro ajudando, perdão, a prática do perdão. Queridos, nós não podemos dizer aquilo que às vezes, é tão difícil perdoar, né? Queridos, se nós achamos que é tão difícil e doloroso perdoar, alguma coisa está errada na vida espiritual. Alguma coisa está errada. Eu não consigo me convencer do contrário, queridos. Mas às vezes nós ouvimos pessoas, pastor, eu não consigo perdoar, é tão difícil. Meus irmãos, quando olhamos para o sacrifício de Jesus, isso não pode fazer parte de nossa vida. Precisamos falar bem um do outro, do nosso irmão, da nossa irmã, da nossa igreja, das pessoas, falar bem um do outro, servir com alegria um ao outro.
irmão Rafael, né, faz falta, né? Irmão Rafael faz falta. Irmão Rafael é um diácono da nossa igreja, foi embora para Fortaleza algum tempo atrás. Eu acho até que ele está meio dodói, né? Porque está meio saudade da igreja. Acho que o negócio dele é a doença, saudade da igreja. Sentindo falta da igreja, né? Voltar. A alegria que ele tinha, os que conheceram, aquele homem que estava sempre pronto a ajudar, sempre pronto a servir. Qualquer coisa que você precisava, ele estava ali. Né? Ele pensasse que o pastor estava com sede, ele trazia assim, uns 5 copos d'água, né? Já deixava aqui por conta, né? Para beber. Aí, se percebesse alguém for com o olho esticado, ele ia lá e pegava, toma também um copo d'água e tal. Servia todo mundo. Eles servir, isso é prova do amor, da presença do amor de Deus em nosso coração. Ser gentil uns com os outros, não respondendo mal com o mal. Quantas vezes, queridos, nós somos agredidos realmente, mas, queridos, a maneira como precisamos responder é a maneira de Cristo Jesus, é a maneira do Senhor Jesus, é deixando-se moldar pelo Senhor para as boas relações, isso dentro da igreja. Mas, queridos, esse amor vivido, experimentado dentro da igreja, ele se manifesta, precisa se manifestar também no mundo. Precisamos ser gentis com aqueles que estão ao nosso redor, não só com os crentes, não só com os irmãos na igreja, não só com aqueles que estão dentro de casa, mas sermos gentis com todas as pessoas. Manifestamos o nosso amor a Cristo e o nosso amor de Cristo presente em nosso coração, quando no nosso trabalho nós fazemos diferença positiva dentro do nosso ambiente de trabalho. Não é possível o crente ser um profissional desleixado. Isso não revela o amor de Deus. Não é possível o crente ser um profissional que trate mal as pessoas. Isso não é um indicativo do bom cristão. Não é possível um crente que esteja fazendo o seu trabalho com menos dedicação, com menos fidelidade do que aqueles que não conhecem, ou mesmo fazendo o mesmo nível. Não pode. Não pode. Jesus disse que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, nós não somos dignos do reino de Deus. Queridos, nós manifestamos o amor no mundo, não nos envolvendo em coisas erradas. Num tempo de tanta corrupção, o crente não pode usar argumento que alguns têm usado. Todo mundo fez, porque só eu vou pagar. Eu fiz também. Não, o crente não pode jamais nem sonhar com isso. Nem sonhar com isso. Eu vou fazer porque todo mundo está fazendo. Não pode. É uma evidência negativa. Precisamos viver o Evangelho. Tão somente viver o Evangelho. E há lugares e circunstâncias que nós não podemos falar, mas podemos viver o Evangelho, mostrando o Evangelho em nossa vida. Queridos, nós mostramos o Evangelho quando entendemos que a nossa vida nesse mundo é uma forma de mostrarmos o Senhor, sua graça em atividade, o seu amor presente na vida e na história das pessoas. Você tem amado dentro e fora? Você tem evidenciado a presença do Senhor dentro e fora da igreja? Queridos, um dos grandes missionários do passado, que deu a sua vida pela África, depois de muitos anos de sua morte, outro missionário foi substituí-lo. E quando chegou lá, como todo bom missionário, evidentemente, como todo pastor, como todo bom servo de Deus, quer fazer uma verificação. O que esse povo aprendeu? Uma vez que há muito tempo teve um missionário aqui, precisamos saber o que ele sabe, até onde, para termos o ponto de partida e assim começarmos nosso trabalho. E ele perguntou, quantos aqui conhecem Jesus? Todos levantaram as mãos. Todos nós conhecemos. Que bom! Então o trabalho está bom, né? Está fácil, né? E como vocês conhecem Jesus? Nós conhecemos Jesus muito bem, os mais antigos mais ainda, porque eles conviveram com Jesus. Como assim conviveram com Jesus? Não, ele morou aqui conosco. Morou com vocês aqui? Morou conosco. E a sepultura dele está aqui. Aí foram mostrar a sepultura do missionário. E eles então disseram, Jesus morou conosco. Jesus viveu conosco. Aquele homem, queridos, viveu tanto o Evangelho, viveu tanto os ensinos da palavra de Deus, que as pessoas chegaram a confundi-lo com o próprio Senhor Jesus. A identidade, a identificação. Queridos, as pessoas olham para você e conseguem encontrar Jesus. Talvez, então digam que você seja Jesus. Há muito tempo atrás, eu fui fazer uma visita num morro lá no Rio de Janeiro, e eu estava subindo, estava com a minha Bíblia na mão,
e subindo ali, um menino, um garotinho, estava jogando bola, parou assim: moço, você é Jesus? Eu falei assim: não sou Jesus, né? Estou tentando parecer, mas não sou Jesus, né? Não sei por que aquele menino fez essa associação, enfim. Mas, queridos, as pessoas têm visto Jesus na sua vida? O amor de Deus manifesto em você tem criado uma identidade a tal ponto que as pessoas lá no seu trabalho, quando você vai falar durante a sua aula, lá na sua escola, atendendo um paciente, seja como médico, ou seja no leito, atendendo um paciente, um doente, um enfermo, ou onde você estiver, as pessoas podem olhar para você e dizer assim: você é diferente, você está me tratando de uma forma diferente, há alguma coisa diferente em você, o que é? Isso tem acontecido em sua vida? Queridos, a identidade do cristão é o amor de Deus, o amor presente, que mexe com a nossa vida, que muda a nossa forma de ser, de viver, de conviver neste mundo, que já está condenado, que jaz o maligno e que precisa tanto da manifestação da graça e do amor de Deus. Quero convidar você, querida, a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. E quero convidar você ainda, dentro do espírito da celebração da ceia do Senhor, quando lembramos da morte e da ressurreição de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, sacrifício motivado pelo amor. Lemos no início do culto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este amor é o amor de Deus, o amor que não mediu esforços, mesmo o coração de Deus dilacerado pelo pecado, pelas maldades, pela rebeldia, mesmo com o coração irado, Deus respondeu com amor, com graça, enviando Jesus para sofrer toda a dor que era minha e era sua, para que pudéssemos ter vida nova, vida eterna na presença dEle. Querido, se você tem caminhado com Cristo, mas o seu coração, você tem admitido em seu coração sentimentos, ressentimentos, tristezas, um coração endurecido, querido, peça ao Senhor nesta hora misericórdia e graça. Peça ao Senhor que amoleça novamente o seu coração. Peça ao Senhor que amoleça a sua vida para as pessoas que estão ao seu redor, seus irmãos em Cristo. Talvez seu coração esteja cheio de reclamações, e talvez até muitas delas sejam justas, justificáveis, mas, querido, diante do amor de Deus, elas não podem mais sustentar. Peça ao Senhor que o ajude, peça ao Senhor que amoleça sua alma, seu coração, e faça com que você troque, substitua pelo amor, pela graça do Senhor em sua vida, deixando essas coisas e recebendo o amor de Deus de uma maneira ainda mais intensa em sua vida. Mas, querido, se você chegou aqui nessa noite precisando do amor de Deus, precisando da graça do Senhor em sua vida, se você chegou aqui entendendo: sim, eu sou alguém que estou longe ainda do Senhor, ainda não tive a oportunidade de me reconciliar com Deus, de entregar a minha vida nas mãos do Senhor, eu tenho entendido que preciso de Deus, preciso do Senhor, da sua salvação, do perdão, e eu reconheço que sou um pecador e que por mim mesmo não posso chegar à presença de Deus, eu preciso do amor de Deus. Querido, se este é o entendimento do seu coração, e se nesta hora você está sendo atraído pelo Espírito Santo de Deus para entregar a sua vida a Jesus, então, querido, eu quero orar por você. Se você deseja nesta hora entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ao amor de Deus, à graça que Ele manifesta, levante a sua mão onde você está, em seguida abaixo, eu apenas quero orar por você. Levante a sua mão onde você está. Amém, Deus o abençoe, pode baixar a sua mão. Mas alguém, levante a sua mão onde você está, eu quero apenas ver você e orar por você. Mas alguém, levante a sua mão, entregando a sua vida a Jesus, deixando esse amor tão grandioso, tão especial, envolver você, cuidar de você, tratar de você, perdoar, reconciliar você com Deus. Mais alguém, levante sua mão onde você está.
entregando a sua vida a Jesus, entregando a sua vida, seu hoje, seu amanhã, sua eternidade ao Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe lá atrás. Pode abaixar a sua mão. Mas alguém, o Senhor está convidando você, passando por você, falando ao seu coração. Mais alguém? Levante a sua mão, onde você está, entregando a sua vida a Jesus. Mais alguém? Mais alguém? Nós vamos orar por você, querido, por você, querida. Vamos orar por sua vida e pedir que Deus, de uma maneira muito especial, manifeste de uma forma ainda mais intensa o seu amor e a sua graça sobre nós. Pai, nesse momento, queremos agradecer pelo teu amor. Agradecer, ó Deus, pelo amor manifesto em Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Toda a dor que sofreu, toda a zombaria, todo o escárnio, todo o sofrimento, os terríveis cravos, a dor na cruz, a experiência da morte pela qual o Senhor Jesus atravessou, a sepultura. Ó Deus amado, queremos agradecer com reverência, porque aquele lugar, aqueles sofrimentos, a sepultura e a morte, eram devidas a nós, não a Jesus. Mas por amor, o Senhor Jesus deu a sua vida, e pelo seu poder Ele a tomou de volta, não ficando preso na sepultura, mas ressurgindo ao terceiro dia. E por causa da morte e da ressurreição de Jesus, nós podemos ter vida, vida nova e vida eterna. Podemos ter o perdão dos nossos pecados, a graça do Senhor sobre a nossa vida. Podemos ter a certeza de que estamos em Cristo, pela promessa que o Senhor nos faz em Tua palavra. Ó Deus amado, abençoa aqueles que nesta noite estão se rendendo ao Teu amor, entregando suas vidas em Tuas mãos, entendendo, ó Deus, a sua condição de pecadores, longe do Senhor, mas alcançados com a graça do Senhor nesse momento. Que o Senhor possa perdoar, reconciliar, tratar essas vidas, abençoar de uma maneira especial. Ó Deus amado, queremos colocar a Tua igreja e cada crente aqui presente desta igreja ou de outra igreja em Tuas mãos, para que nossa vida realmente possa mostrar Jesus como Senhor e Salvador. Que, ó Deus amado, possamos mostrar que a identidade do cristão não é um carro novo, não é o apartamento gigantesco, não é o dinheiro no bolso, como muitos estão falando por aí. Mas a evidência, a identidade do cristão é o amor de Deus presente em nossa vida e manifesto em tudo aquilo que fazemos e por todos os lugares por onde passamos. Ó Deus amado, abençoa a Tua igreja para que ela possa sempre caminhando na Tua palavra. Abençoa o Teu povo, ó Deus, para que seja luz e sal nesse mundo que precisa tanto do Teu amor, de pessoas que precisam tanto conhecer o Senhor e experimentar a Tua graça sobre suas vidas. Deus amado, toma-nos em Tuas mãos, que o Teu Espírito continue falando às vidas e aos corações, que o Senhor nos dê a Tua bênção, em nome de Jesus nós oramos, amém, Senhor Deus, amém.